E aí, pessoal, estou aqui novamente com um vídeo curto e hoje o tema é falta grave e as suas consequências na execução penal. É um tema que cai bastante em provas de concursos públicos e foi cobrado, inclusive, recentemente, salvo melhor juízo, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, sem mais delongas, vamos tratar aqui do tema, porque o nosso propósito é que o vídeo seja curto. Bom, inicialmente, é importante considerar que as faltas elas podem ser médias, leves e graves, né? As faltas leves e médias, segundo o artigo 49 da Lei de Execuções Penais, ficam a cargo das legislações locais, enquanto que as faltas graves, elas têm um rol taxativo, só podem ser previstas na Lei de Execuções Penais. Então, é algo que se cobra muito em provas de concursos públicos, é o primeiro ponto para que você possa já memorizar. O examinador adora fazer essa pergunta. As faltas leves e médias, elas podem ser disciplinadas em legislação estadual, legislação local, enquanto que as faltas graves não, elas têm um rol taxativo. E voltando aqui à própria Lei de Execuções Penais, é importante esclarecer que se houver, por exemplo, tentativa de uma falta disciplinar, ela terá a sanção correspondente à falta consumada. Então, isso é muito importante também, porque o examinador cobra em provas de concursos públicos, sobretudo nas provas objetivas. Bom, avançando aqui, é importante considerar o que é falta grave, né? Como eu disse para vocês, as faltas graves, elas encontram previsão taxativa no artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Nesse contexto, aquele indivíduo que já possui uma condenação penal transitada em julgado e cumpre pena, ele pode cometer falta grave se ele incorrer em algumas dessas, desses comportamentos, né, aqui tutelados no artigo 50. E são eles, né, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina, fugir, possuir instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, muitas pessoas chamam de chucho, né, provocar acidente de trabalho, no regime aberto, né, descumprir as condições impostas, observar os deveres que estão previstos lá, os incisos 2 e 5 do artigo 39, depois vocês dão uma lida. O preso, além de ter direitos, ele também tem deveres, claro. Ter em sua posse, utilizar, fornecer aparelho telefônico que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Também é uma falta grave. E a última aqui, introduzida pelo pacote anticrime, recusar submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Essa introdução, ela tem um contexto, inclusive, de classificar o preso quando ele ingressa no sistema prisional, exatamente para prestigiar o princípio da individualização da pena. Então, se ele se nega a fazer esse exame de perfil genético, ele pode cometer falta grave. No entanto, os estabelecimentos prisionais não têm ainda essa estrutura necessária para a realização desse exame. Esperamos que um dia tenha, né? Será benéfico ao sentenciado e também à sociedade. Prosseguindo, é importante, pessoal, lembrar que a falta grave, ela se diferencia das faltas leves e médias, que eu já tratei com vocês, que são objeto do artigo 49, e também das sanções disciplinares. Sanções disciplinares estão previstas no artigo 53. Elas podem ser advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, alguns lá do artigo 41, isolamento na própria cela ou local adequado, e aí aqui não é o regime disciplinar diferenciado, que nós vamos tratar depois em outro vídeo, também foi objeto de modificação no pacote anticrime, inclusão no regime disciplinar diferenciado, como eu disse para vocês. Nesse contexto aqui, nós vamos trabalhar mais adiante. Esse vídeo curto tem o objetivo e o propósito de analisar apenas a falta grave e não o regime disciplinar diferenciado. Então, a advertência verbal, a repreensão, suspensão ou restrição de direitos, como também o isolamento na própria cela, elas podem ser, nesse contexto, né, claro, observado o procedimento lá, né, no próprio presídio, elas podem ser objeto, né, de sanção por ato motivado do diretor do estabelecimento. Está lá no artigo 54 da Lei de Execuções Penais. Então, o diretor do estabelecimento, ele tem atribuição para
impor aqui essas sanções disciplinares, desde que essa imposição dessas sanções elas sejam motivadas. Isso também chove, despenca em provas de concursos públicos. Às vezes o candidato marca que essa competência, né, seria apenas do magistrado, mas não. O diretor de estabelecimento também possui essa atribuição aqui nesse contexto, exatamente para manter a ordem, a disciplina do presídio, até porque são sanções mais leves, né? Advertência, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, do artigo 41, parágrafo único, né, que seriam, rapidamente aqui vamos ler lá na Lei de Execuções Penais, né, alguns deles aqui no parágrafo único. Deixa eu pegar aqui, são os direitos previstos no inciso 5, que seria proporcionalidade da distribuição do tempo do trabalho, descanso e recreação. O 10, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dia determinados. E o 15, que é o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação. Então, esses direitos eles podem ser restritos, suspensos, por algum tempo, por ato motivado do diretor do estabelecimento. Agora, no que concerne ao inciso 5, não. Apenas o juiz, o magistrado, pode incluir o sentenciado no regime disciplinar diferenciado, que é muito mais gravoso. Bom, gente, as consequências para a imposição de falta grave. É importante, em primeiro lugar, esclarecer que a falta grave ela pode ser apurada pelo diretor do estabelecimento e até depois eu vou comentar com vocês a súmula da STJ nesse sentido. É feito um PAD, né, um procedimento administrativo disciplinar, e aí vai ser assegurado o contraditório da defesa ao diretor de estabelecimento para se impor aí essa falta grave, mas isso depois tem que ser remetido ao judiciário para que seja instaurado um procedimento de justificação, onde o sentenciado será ouvido e, claro, será proporcionado a ele direito à defesa. Nós tínhamos esse entendimento simulado pelo STJ da necessidade desse procedimento prévio, mas agora, recentemente, o STF decidiu que ele não é mais necessário. É um outro ponto que vocês têm que prestar bastante atenção, que vai também chover em provas de concursos públicos. Então, vamos lá. As principais consequências, né? Ela vai interromper o prazo para a progressão de regime. De que modo? Bom, vamos imaginar a progressão de regime, eu tenho os requisitos objetivo e subjetivo. Nesse contexto, se concede ao sentenciado, né, o direito à progressão para o regime, por exemplo, semiaberto. Ele está no fechado, é concedido a ele o regime semiaberto. Nesse contexto, vamos imaginar que durante uma saída, ele pratica um outro fato criminoso, né, uma falta grave, ou mesmo dentro do estabelecimento prisional, ele subverte a disciplina e a ordem. Então, é apurado, e aí ele, de certo modo, é reconhecida essa falta grave a seu desfavor. Nesse contexto, ele será regredido de regime. E o marco para a concessão de um novo benefício nesse contexto será a da prática da falta grave, tá? Então, essa é a consequência, a interrupção do prazo para a progressão de regime, né? Modificação da data base, início e nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. É a súmula 534. Cai muito em concurso. Ele vai ter a regressão do regime, como eu disse, perderá até um terço de dias remidos, são várias consequências, né? Terá reduzida, né, a saída temporária ou as saídas temporárias, e elas podem ser indeferidas, né, por ausência do requisito subjetivo, pode determinar suspensão ou restrição de direitos do sentenciado, pode sujeitar o sentenciado ao RDD, regime disciplinar diferenciado, e mesmo a conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade. Isso está lá no artigo 51 da LEP, Lei de Execuções Penais. Essas são as consequências gravosas aqui para o sentenciado que comete falta grave. Nós temos ainda as súmulas do STJ, que são importantíssimas, que vocês devem memorizar para as provas dos concursos públicos. A falta grave não vai interromper o prazo para obtenção de livramento condicional. Livramento condicional é um outro benefício previsto no Código Penal e também na Lei de Execução Penal. Nesse contexto, a prática de falta grave não vai, então, interferir
interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional. O reconhecimento da falta grave, decorrente de fato definido como crime doloso do cumprimento da pena, prescinde do trânsito julgado, sentença penal condenatória, no processo instaurado para a apuração do fato. Então, quando o indivíduo pratica um novo fato criminoso no curso da execução penal, basta a comunicação daquele fato criminoso, não sendo necessária a condenação transitada em julgado. Isso já era entendimento antigo que foi sumulado pelo STJ. Esse daqui eu já falei, que vai interromper a contagem do prazo de progressão de regime. A súmula 533 é essa que eu afirmei para vocês, para terem cuidado. Por quê? É um entendimento pacificado do STJ, que é necessária a apuração prévia em PAD, pelo diretor do presídio, claro, garantindo-se ao sentenciado o contraditório ampla defesa e que ele possa ser assistido por advogado. Mas o STF, em recente decisão, afirmou que esse PAD prévio ele é prescindível. Por quê? Nesse contexto, ocorrerá audiência de justificação com o magistrado, e o sentenciado terá o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, tomem cuidado com a súmula 533. E, por último, a súmula 535 não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Gente, comutação de pena e indulto. Indulto é aquele decreto presidencial todo fim de ano, o presidente concede o perdão de determinadas penas, enquanto que a comutação é um indulto parcial. Na verdade, o cumprimento da pena, aliás, nesse contexto, se considerará um determinado período como pena cumprida, e vai ficar faltando o restante aí para o sentenciado, para que ele possa, então, cumprir a execução de sua pena. Bom, gente, essas eram as principais informações que eu queria trazer aqui, até passei um pouquinho do tempo, de costume, para que vocês possam apreciar a respeito da falta grave na execução penal, tema que é muito cobrado em provas de concursos públicos e que geralmente os concurseiros não gostam muito ou não têm muito contato. Então, o nosso objetivo é exatamente trabalhar esses pontos que serão cobrados na sua prova a respeito desse tema. E como eu disse, recentemente, nesse ano de 2020, foi cobrada uma questão no concurso da magistratura. Era isso que eu queria trazer para vocês. Meu muito obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima, até o próximo vídeo.